Amados, vamos ler a partir do verso de número 11. Capítulo 6 do livro de Juízes, a partir do verso de número 11. O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra. É Ofrá, né? Que pertencia a Joás, a Biesrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o esconder dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão respondeu: ai, meu Senhor, se Deus é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor olhou para ele e lhe disse: vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Respondeu-lhe Gideão: meu Senhor, com que livrarei a Israel? Minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor e disse: eu hei de ser contigo. Tu ferirás os midianitas como a um só homem. Prosseguiu Gideão: se agora então achei graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que não te apartes daqui, até que eu volte, trazendo o meu presente, e o ponha diante de ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Amém? Louvado seja Deus, aleluia. Amados, o desejo de Deus sempre é dar boas dádivas aos seus filhos. Deus quer nos abençoar. E Deus quer que nós, como igreja de Jesus Cristo, nós venhamos a prosperar em todas as áreas da nossa vida. Mas às vezes nós temos o pensamento de Gideão. E o pensamento de Gideão não está assim, fora da razão. Ninguém pode dizer que Gideão assim, olha, Gideão é um cara que está fora da razão. Deus está falando com ele, essas coisas e tal. Para nós julgarmos Gideão, é muito fácil para nós, sentado aqui, ventiladorzinho ligado, né, com microfone, um sonzinho ambiente e tal. Glória a Deus, é fácil julgarmos a Gideão. Mas estar na pele de Gideão, né, na verdade, nós não temos esse direito, é muito diferente de nós. Agora, amados, quando você olha para o contexto da vida de Gideão, tudo aquilo que ele falou, ele não estava errado. Ele só falou o que ele estava vivendo. E a expressão dele de sofrimento é o que a sua alma estava sofrendo. Quantas vezes nós temos o comportamento de Gideão? Principalmente no tocante, não é? Que Deus nos desamparou. Olha, Deus permitiu isso. Puxa vida, eu sou um servo do Senhor, sou um servo de Deus. Por que Deus deixou acontecer isso? Quantas vezes nós também usamos, vamos pegar aí uma área mais prática, né? Na nossa área profissional ou financeira. Puxa vida, mas eu sou dizimista, eu sou ofertante. Por que aconteceu isso comigo agora? Ou por que é isso, que isso não é liberado? Por que tal? Não é? Nós às vezes temos a mesma opinião de Gideão, só que com outras palavras, em termos diferentes, com formas diferentes. Mas o que Gideão expressou foi assim: olha, se Deus é conosco, por que está sucedendo tudo isso com a gente? Por que estamos entregues a essa assolação, a essa destruição? Por que então o Senhor não nos dá o livramento? Mas por que nós às vezes precisamos chegar a tais e tais condições para que depois o Senhor nos livre? E nós muitas vezes nos amarramos desses pensamentos. Mas amados, não é que nós chegamos a tais e tais condições para que Deus nos livre. É que quando nós chegamos a tais e tais condições, então nós clamamos ao Senhor. E aí vem o socorro, por causa do quê? Do clamor. Por causa da condição que nós estamos, né, de subjugo. Ali então é que nós refletimos, nós pensamos, então nós clamamos ao Senhor. E ali vai do profundo da alma. E o Senhor nos atende. Então vem a pergunta: mas por que então Deus permitiu chegar num ponto desse?
e para depois me socorrer. Não, é que quando chegamos num ponto desse, é que nós refletimos, é que nós buscamos a glória de Deus, é que nós nos abastecemos de Deus, é que nós nos colocamos na total dependência de Deus. E aí vem o socorro. Mas se fôssemos dependentes do Senhor já lá atrás, se pensássemos mais nas nossas atitudes, se mudássemos a forma de agir, se mudássemos o nosso comportamento, muitas situações, nós não chegaríamos para que o Senhor pudesse nos livrar. Ou seja, o livramento seria dado lá atrás. Existem muitas coisas que estavam no curso da nossa vida e que nem chegou a acontecer. Por quê? Porque nessa caminhada nós ouvimos a palavra de Deus, ou através de um louvor, através de uma oração. Deus falou conosco e nós mudamos o nosso comportamento ou mudamos a nossa atitude. E aí, o que aconteceu? Recebemos ali o livramento do Senhor, mas nem sabia. E graças a Deus. Você acha que olha, se um dia eu descobrir que Deus me curou de câncer, eu dou glória a Deus, porque eu nunca fiquei sabendo que eu tinha. Por que eu preciso ficar sabendo que eu tenho para saber que Deus me curou? Senhor, cura logo, não precisa falar nada para mim. Faz uma obra gloriosa na minha vida. Não é assim? Livra logo, Senhor, não deixa eu chegar lá. Deus me tirou do fundo do poço. Eu já prefiro assim, Deus já me livrou lá atrás, já fui liberto de tudo quanto é poço na minha vida. E às vezes tem pessoa que diz assim, graças a Deus, nunca caí num poço, nunca fiquei nessa situação. Graças a Deus, porque Deus pode ter livrado lá atrás. Quem sabe isso aí estava no curso da nossa vida. Mas, amados, por que Deus agora vai se manifestar? O que Deus estava falando? Puxa vida, Senhor, o Senhor é conosco, é o Deus da nação. Olha, eu aprendi com os meus pais que Deus é o Deus que nos tirou da terra do Egito, nos trouxe para uma terra que mana leite e mel. Olha, nós tivemos grandes conquistas aqui, através de Josué, que foi o nosso assunto da escola bíblica, que já terminou. Mas, agora Josué se foi, e Deus continuou conosco. Agora nós não mandamos mais neste lugar que Deus nos deu. Nós mandávamos agora, mas agora estamos sendo assolados, destruídos. Mas então o que aconteceu com esses milagres? O que aconteceu com essas promessas? Amados, o material nunca vai sustentar o espiritual. É o contrário. É o espiritual que sustenta o material. Muitas coisas que nós conquistamos hoje não significa que estarão conosco amanhã. O bispo, o que o senhor quer dizer com isso aí? Está querendo rogar praga? Está me gorando? Não, estou te alertando. Se o comportamento mudar, amados, a bênção ela está atrelada à nossa obediência, ao nosso comportamento, às nossas atitudes e às nossas orações. Se lá na frente eu mudar o curso disso, eu vou perder o meu referencial, a minha proteção, o caminho que eu deveria trilhar e andar. Esse é o problema muitas vezes de muitos cristãos. Eles começam bem, tem uma fase com Deus maravilhosa, mas depois o coração muda, a cabeça muda, as atitudes mudam, e aí aquilo que ia tão bem começa a passar por tribulação. Então, nosso comportamento espiritual diante do Senhor, ele é importantíssimo para a nossa vida. Ele vai manter uma conquista, não é? Significa somente uma conquista, mas tem muita coisa ainda para nós conquistarmos. Agora, amados, além de nós conquistarmos, nós temos que depois, não é, protegermos aquela conquista. Por quê? Porque o inimigo, de certa forma, ele vai querer nos roubar. E ele tem toda a paciência. Pode não tirar a bênção de nós hoje. Por quê? Porque hoje nós estamos no fogo do Espírito. Hoje nós estamos no sapatinho de fogo, no tapete de fogo do Senhor, aquela coisa. Mas e daqui 2, 3 anos? Quando a gente sair desse estado, nosso pensamento mudar, nosso coração, não é? Vai mudar um pouquinho o rumo das coisas, tal. Será que nós vamos conseguir segurar o inimigo à distância que ele está hoje de nós? Que nós estamos bem espiritualmente? Então a fé, a nossa, é algo que você tem que carregar. Você tem que morrer com a sua fé. Você tem que morrer lutando. Por quê? Porque, amados, é a eternidade, é aquilo que nós estamos buscando.
Agora, nós queremos plenitude nessa vida. Queremos o melhor dessa terra, queremos as promessas de Deus na nossa vida, nós queremos. E o que Gideão estava reclamando era justamente isso. Que adianta ser crente, meu Deus do céu? Recebi tantas promessas de Deus, mas e agora? Por que eu estou vivendo assim? Por que tudo isso está acontecendo? Bom, aqui nós temos uma consequência. Outra pode ser uma aprovação do Senhor. Mas a aprovação de Deus, amados, ela vem na medida do Espírito e aquilo que é suportável. Não virá sobre vós tentação senão humana, nenhuma qual vós não possais suportar. Antes vindo a tentação, virá com ela também o escape. Então aquilo que Deus nos dá, até a perseguição, até a luta, é por medida. É por medida. Isso é aprovação do Senhor. Quando a situação é insuportável, não é Deus, porque Deus não nos dará nada além do que eu possa suportar. Deus não vai me experimentar, porque Ele sabe que eu não aguento mais do que isso. Então, a Bíblia diz que Ele não tenta ninguém. Deus não é tentador. Não, pode, deixa Ele que Ele se vira. Não, não é assim. Mas, amados, a consequência estava justamente aqui, no versículo 7, diz assim, clamando eles ao Senhor por causa da luta dos midianitas, enviou-lhes o Senhor um profeta que lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, das mãos de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei diante de vós, vos dei a sua terra, e eu vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. É a primeira condição que Deus colocou naquele povo. Você não aceitou Jesus como Senhor Salvador? Agora Ele é o Senhor teu Deus. É Ele, e Ele não vai abrir mão disso. Mas, amados, Ele é o Senhor nosso Deus. E na condição de Deus e de Senhor, Ele quer ser respeitado. As pessoas dizem assim, mas a minha fé é na entidade tal, eu sou devoto de tal, eu sou devoto de tal, de tal, de tal. Mas você não respeita a entidade o qual você é devoto. Por quê? Porque prostitui, porque está embriagado com os vícios, porque está acabando com a vida, entendeu? Porque não despreza. Qual é a lei dessa entidade? Quais são as regras dessa entidade espiritual que você serve, que você é devoto? O que ela te ensina? O que essa entidade pede em forma de conduta espiritual para você? Não tem. Então todos os momentos são violados os princípios e toda forma de regra diante daqueles os quais se prestam devoção. Deus não é assim. Deus quer um compromisso de ser Senhor, de dominar. Por quê, amados? Por causa de uma palavra chamada responsabilidade. Já pensou alguém chegar para você, lá na sua empresa, você trabalha, você tem um cargo lá na sua empresa, você faz a sua parte e tal. A pessoa chega para você e vai falar assim, a partir de hoje, entendeu? A sua responsabilidade aqui, você vai fazer isso, tá bom. Falou para você, tá tudo certo. Só que não te deu autoridade para isso. Aí você, logicamente, por sua empresa, você depende dos outros ramais lá da empresa. Aí você fala, fulano, eu preciso disso. Vou ver. Olha, mas acontece que eu preciso disso. Olha, eu preciso daquilo, providencia isso para mim e tal. Quem é esse cara aí? Trabalhava lá, agora está pedindo as coisas. Quer dizer, te dá responsabilidade e não te dá autoridade. Então, responsabilidade sem autoridade não vale nada. Deus quer se responsabilizar por nós, mas Ele quer ter autoridade sobre a nossa vida. Sabia disso? E se você não der a autoridade a Deus sobre a sua vida, Ele também não quer essa responsabilidade, não. Quantas vezes você assiste em filmes por aí? Olha, vai acontecer assim. Aí o líder fala, olha, as regras são essas. Lá no meio alguém muda as regras. Comprometeu todo o grupo. Comprometeu lá o que eles iam fazer.
comprometeu tudo, estragou tudo, colocou em risco a vida e pessoas lá, no segundo filme, lá até morrem por causa de atitudes erradas. Por quê? Porque alguém foi insubmisso. Alguém violou ao princípio da autoridade. O que Israel fez foi isso. Eu sou o Senhor. Mas eles se submeteram aos deuses lá da época. E aí sobrevém a escravidão. Amados, é um princípio de autoridade. Agora também eles não tinham mais autoridade para orar ao Senhor. O pecado, ele tira a nossa autoridade diante do diabo, que é a área dele é pecaminosa. Então, quando nós nos guardamos do Senhor, nós pedimos perdão ao Senhor, nós estamos perdoados e justificados pelo sangue de Cristo. E isso é de graça. E quando nós nos deparamos diante de situações, nós temos autoridade para dizer não, ou mesmo para dizer, isso é errado, não participo, ou não faço assim, ou mesmo para nós resistirmos a algumas áreas da nossa vida. Mas isso é porque nós temos autoridade. Quando nós não temos autoridade sobre isso, nós nos entregamos. E o que esse povo fez? Eles se uniram ao povo daquela terra, e aí, amados, ficaram sem autoridade, por causa da área espiritual. Quando a igreja, ela te dá a instrução, para você tomar cuidado com a amizade aí fora, para você tomar cuidado com o envolvimento, cuidado com os barzinhos, cuidado com as suas saídas por aí, cuidado com a forma que você está se relacionando, ela está te dizendo, ó, isso são princípios espirituais. Acontece que a adoração e a servidão são diferentes. Você é um servo livre, eles são escravos e escravizados. E aí você vai se colocar no mesmo nível, na mesma condição, e vai acabar praticando as mesmas obras, sendo libertos. Agora, um liberto, ele não pratica a obra de escravo. É diferente. Mas o escravo, ele não consegue praticar a obra do liberto. Isso foi o que Deus colocou para eles. Agora, eles clamaram ao Senhor, não clamaram lá, nós não lemos? O que Gideão estava reclamando? Que Deus havia entregue essas coisas? Então vejam bem, ele já estava vivendo o tempo do livramento. Para quem que ele estava reclamando? Assim, olha, Gideão lhe respondeu, ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as suas maravilhas? E os nossos pais nos contaram, dizendo, não sei do Senhor. Ele repetiu, ele tinha tudo isso gravado. Ele era conhecedor, mas agora ele queria a prática de tudo isso. Eu quero a prática. Ele estava dizendo, olha, isso está vivo dentro de mim. A promessa de Deus, os ensinamentos de Deus, a verdade de Deus e o livramento que Deus deu aos nossos pais, essa verdade está viva diante de mim. Dentro de mim. Ele estava confessando. Só que eu me sinto abandonado. Eu sinto que as coisas não estão acontecendo dessa forma. Quando o anjo usa a expressão a ele, a Bíblia diz assim, ó, quando ele é encontrado, algumas situações que eu quero que você atente, ó. Primeiro, aonde ele estava malhando o trigo? No lagar. E o lagar não é o lugar que se malha o trigo. O lagar é onde se pisa as uvas. O trigo vai para a eira, que é outro lugar preparado lá para o trigo. Mas, amados, por que isso? É a luta. Ele malhava o trigo para defender a sua parte, para o livrar dos midianitas. O que nos mostra aqui assim, ó, não dava para fazer agora do jeito que tinha que fazer, mas alguma coisa tinha que ser feita. Mas aí não é o lugar, mas eu preciso agora fazer isso. Às vezes nós estamos até fora do tempo de alguma coisa,
Mas é uma necessidade muito grande. E precisa ser feito. E eu vou começar a orar, eu vou começar a buscar ao Senhor, eu vou começar a fazer alguma coisa. Às vezes você pode até esperar que alguém faça por você. Mas eu digo uma coisa para você. Vai fazer diante da necessidade. Já vai buscar o Senhor. Não espera alguém, eu estou esperando ser revelado ou ser revelado. Ou será que o teu problema já não falou para você que você está com um problema? E está esperando uma revelação? Está esperando que alguém te chame? É isso que te digo, é isso que te falo? Faça assim ou faça daquela forma? Você está esperando isso? Então já se levanta agora que eu estou falando com você. Em nome de Jesus. E já vai para a luta. Não fique esperando lagar. Vai para onde apareceu a oportunidade e já começa a clamar ao Senhor. Eu vou esperar um movimento. Eu vou esperar isso. Eu vou esperar aquilo. Já toma um posicionamento diante de Deus. E já começa, você entendeu? A buscar a presença de Deus. Há tempo e há fora de tempo. Bom, vamos lá. Gideão, aliás, o Senhor é contigo, homem valente. Então a condição de Deus ser. Por que será que Gideão estava fazendo aquilo? Aqui está a resposta. Porque o Senhor é contigo. Você é um valente, você é um lutador. Você não tem condição de vencer, o seu problema é grande demais. Mas você está fazendo a sua parte, está fazendo o que pode. Aleluia. Você é um homem valente. Se... Não vou falar eu, mas ali no lugar do... Se eu te capacitar, as coisas vão mudar, Gideão. Sabe, amados, todos nós temos a nossa porção. É que às vezes a conquista é grande demais. E aí o que nós fazemos? Nós diminuímos diante das situações. Mas você vai crer hoje na capacitação do Senhor para a tua vida. Gideão faz essa colocação. Olha, eu tenho fé, eu creio, eu acredito, eu sei dessa verdade. Só que hoje a condição, parece que Deus me abandonou, ou estou vivendo um momento, assim parece que Jesus não me ouve, ele está ramalhando trigo. Eu estou orando também, eu estou buscando o Senhor, mas parece que não tem resposta. Parece que eu estou meio sem resposta. Mas olha, amados, cadê os outros que estavam lutando? Cadê os outros que estavam na mesma condição dele? Onde estavam? O que estão fazendo? Ele pelo menos estava lutando. De alguma forma, amados. Talvez a sua luta seja grande, o seu problema seja grande. Olha, o que você enfrenta, a barra é pesada. Você está fazendo o que pode, se esconde aqui, corre ali, faz ali, ora aqui, pede lá, empresta aqui, paga ali, cobre lá. Você está fazendo o que pode. Deus vai te capacitar. Amém? Estou doido para sair de Gideão, que a história dele é bem batida, para pegar o próximo ali, que é uma coisa maravilhosa. Mas vamos lá. A condição de Gideão: vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. E o Senhor falou: já não te enviei eu? Não te enviei eu? Então vejam que o que bloqueava Gideão de entender esse chamado do Senhor? As lutas, as dificuldades. Mas a fé é algo interessante, que muitas vezes a fé, ela não segue uma linha reta. A nossa fé, às vezes, ela tem variante, ela sobe, ela desce, não no sentido de cair, mas no sentido de buscar uma saída. Ela vai para a esquerda, ela vai para a direita, ela vai, mas ela sempre tem o objetivo de caminhar. De caminhar. Aqui, ele de alguma forma ele acreditava, ele só não conseguia pôr isso em prática. Mas quando o Senhor falou: então você vai nessa tua força, Deus estava falando de uma força interior que ele ainda desconhecia. Que Deus agora vai despertar nele. Que Deus vai capacitá-lo através disso. Agora, qual é o quantitativo dessa força interior? A Bíblia não nos dá. Mas ela nos dá a presença de Deus.
ela nos dá aquilo que Deus fala: eu serei contigo. E qual é essa capacitação? Amados, a capacitação que o Senhor deu para Gideão é algo extremamente, aos olhos humanos, absurdo. Absurdo. Você quer ver só? Vou ler um versículo aqui para você, ó. Sempre que Israel semeava, é o versículo 3. Subiam contra ele os midianitas, os midianitas, os amalequitas e também os filhos do Oriente. Tudo que é itas lá. Contra eles se acampavam, destruíam o produto da terra até chegarem a Gaza. Não deixavam suprimento para Israel, nem ovelhas, nem boi, nem jumentos. Subiam com os seus rebanhos e tendas, como um enxame de gafanhotos. Eram tão numerosos que não se podiam contar, nem a eles e nem aos seus camelos. Eles entravam na terra para a destruir. A Bíblia diz, ó, eram tão numerosos que não se podia contar. Que tamanho que é o teu problema? Ele é enorme, imenso. Tá bom. Senhor, eu sou menor na minha casa, sou mais novo. Como é que eu vou libertar Israel desse povo? O Senhor diz assim para ele, olha: eu hei de ser contigo. Primeira coisa. Lá atrás diz, ó, não te enviei eu. Agora diz assim, ó, eu hei de ser contigo. Deus não está te mandando ir, Deus está indo com você. Ele não estava mandando Gideão ir, ele estava indo com Gideão. Amém. Às vezes, amados, nós sentimos medo das coisas, não sentimos? Meu Deus, nós temos medo de perder, medo disso, medo daquilo, medo daquelas outras coisas. Gideão não era diferente. Gideão também tinha medo. Gideão também tinha medo. E Deus falou, mas eu vou ser com você. Aleluia. O que Deus vai fazer hoje na tua vida, Ele não vai te deixar sozinho, irmãos. Ele vai caminhar por você, que é algo grande. Aleluia. Olha só. Primeiro, eu hei de ser contigo. Tu ferirás aos midianitas como a um só homem. Sabe o que Deus estava fazendo aqui? Deus falou assim, Gideão, vamos resumir o seu problema. Já que sua família é menor, já que você é o menor, já que você se sente sozinho, então vamos fazer o seguinte, vamos resumir os midianitas, amalequitas, os filhos do Oriente, esse grande e numeroso exército que não se pode contar, em um só homem. Então vejam que aquilo que Deus estava fazendo com Gideão, a porção que Deus estava colocando sobre a vida de Gideão, era essa porção. Dá para você calcular isso daí? Não dá, amados. Então nós vamos crer no milagre de Deus, na porção que o Senhor vai fazer. Não dá para fazer conta. Não dá para calcular. Mas nós sabemos que a bênção é grande. A bênção, ela é grande. Aleluia. Aleluia. Porque a vitória aqui vai ser grande. E Deus não vai depender de quantidade de homens não, amados. Deus não vai depender da quantidade de homens não. Quantidade de pessoas, aquelas coisas todas. Porque vai diminuir, vai ficar em 300. Aquilo que era milhões vai ficar em 300. E Deus vai resolver a situação. Esta é a proporção da capacitação do Senhor. Aleluia. Amém? Abre a sua Bíblia comigo. Primeiro livro do profeta Samuel.
capítulo 16. Vou falar sobre capacitação, nós vamos encerrar agora. Vou mostrar para você o que muda. Porque aquele que então era o menor, liderou 300 homens para lutar contra todo aquele exército. Deus lhe deu estratégias maravilhosas. Amém? Aleluia. Você tem que se preparar para isso. Você tem que se preparar para as estratégias de Deus. O que é que Deus vai fazer? Como Deus vai fazer? Como Deus vai fazer? Mas não se preocupar na forma. Entendeu? Mas se ligar nisso. Eu sei que Deus vai fazer. Como Ele vai fazer? Eu não sei. Mas eu sei que Ele vai fazer. Aleluia. Oh, aleluia. Eu não sei como é que nós vamos ter esta casa. A palavra é casa. Eu queria falar apartamento, mas é para falar casa. Então é casa mesmo. Amém? Eu não sei como é que nós vamos conseguir essa casa. Deixa Deus fazer. Ele é Deus. Ele é Senhor, amados. Aleluia. Olha só o que Deus vai fazer aqui, em termos de capacitação, para a gente orar e receber essa unção. No capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, eu não vou ler tudo que é, né? Não vamos ter tempo para isso. Mas Deus chamou Samuel, mandou ir à casa de Jessé e falou: olha, eu escolhi dos filhos de Jessé um para ser rei. Samuel foi, chegou na casa de Jessé e falou com ele, falou: olha, eu quero todos os seus filhos aqui, porque Deus mandou ungir um deles. E Jessé mandou chamar todos os seus filhos e colocou eles um a um diante do profeta. E eu só quero que você atente para uma frase assim, olha. O Senhor disse assim, ó, versículo 7 do capítulo 16. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aleluia. Você está vendo o que está diante dos teus olhos. Amém? E isso te engana. Isso te engana. É o que você pode ver, é o que a tua razão pode buscar, é aquilo que você pode contemplar, são as contas que você pode fazer, é o resultado que você pode obter. Mas Deus não vê como vê o homem. Amém? Aleluia. Oh, glória a Deus. Passaram todos os meninos lá. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Respondeu ele: ainda falta o menor, ele está apacentando as ovelhas. Então disse Samuel: manda chamá-lo, não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Então mandou buscá-lo e o fez entrar. Amém? Amém. Agora vejam bem, quem era ele? Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor. O que o Senhor falou para Samuel antes: não atente para a aparência, não atente para a formosura, e não atente também para a estatura. E vejam bem se Samuel atendeu ao Senhor. Quando Davi chegou, ele atentou para a estatura, ele atentou para aquele menino ruivo. Que é isso? Oxi! Show, moleque! Amados, Deus falou para ele: não atentes para a aparência nem para a formosura, porque eu olho diferente. Primeira coisa, você não vai olhar para o tamanho da tua luta.
Não vai olhar para a autoridade dessa luta. Você vai olhar para o Senhor. Porque Deus não está vendo esta luta do jeito que você está vendo. O homem olha para a estatura e para a formosura. Cristo não tinha nem parecer e nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então vejam como é que é as coisas de Deus. Mas o profeta aqui olhou mais uma vez para a formosura e para a estatura. Aí Deus então entrou na jogada de novo e diz assim, olha: disse o Senhor, levanta-te, unge-o, é este mesmo. Pode levantar e ungir ele, porque é ele mesmo. Sabe, amados, às vezes você tem olhado para a estatura e para a formosura sua. Você tem se sentido incompetente, você tem se sentido pequeno demais, você tem se sentido assim, incapaz demais, você tem se sentido assim, desprezado. Eu vou dizer uma coisa para você, tem gente aqui que já está ficando complexada consigo mesmo. Meu Deus, pergunta para Deus, Senhor, o Senhor está vendo toda essa barbaridade em mim? Eu sou isso mesmo que eu estou vendo, Senhor? Porque se for, eu quero morrer. Não, se for, eu quero mudar, Senhor. Senhor, me faz me ver como o Senhor está vendo. Sabe, amados, existem momentos na nossa vida que é terrível. Nós começamos, o diabo nos leva para um caminho, sabe, de humilhação. E parece que a gente vai se envergando cada vez mais. E vai se tornando indigno. E Deus disse para o profeta, levanta. Nem levantar ele não levantou. Amados, vamos analisar o texto. Deus falou, vai à casa de Jessé, porque dos filhos dele me provide um rei. Passou todos os filhos. Acabou os seus filhos? Não acabou, falta um. Então quem é o para ser ungido? Esse um, não tem mais o que discutir, não tem o que pensar. Então, olha, que chegou o menino, já levanta, vai lá e unge, não tem. Não, ele ficou sentado, ficou estarrecido olhando. Ô louco, que isso? Que isso? Você está olhando para a tua estatura espiritual, você está olhando para a tua vida, você está olhando para você mesmo, e às vezes você não consegue se ver, não consegue. Fala, o que é isso? Deus hoje mandou uma unção especial sobre a tua vida, amados. Disse para Samuel, Samuel, levanta-te, unge, é Ele. É Ele, Samuel, é Ele mesmo que eu escolhi, Samuel. Você está olhando a aparência, eu estou olhando o coração dele. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Sabe, amados, às vezes as nossas atitudes, elas depõem contra a gente. Poxa vida, mas lá dentro de você bate um órgão vivo, que ama o Senhor, que deseja as coisas de Deus, só muitas vezes não está sabendo como tratar com tudo isso. Deus quer mudar isso aí hoje. A Bíblia diz que Samuel foi lá e ungiu ele, e foi embora. Não tem mais nada o que falar. Foi lá, ungiu, virou as costas e foi embora. Assim tomou Samuel vaso de azeite, ungiu-o no meio dos seus irmãos, e foi embora. Mas só que uma coisa mudou. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. O profeta chegou lá, ungiu, não conversou, não falou mais nada. Falou, não sei, acho que eu estou perdendo a visão de Deus, alguma coisa assim. Eu vou lá para Ramá, vou orar e vou jejuar mais. Porque eu acho que dessa vez alguma coisa errada aconteceu comigo. Tanto homem bonito lá, fui pegar logo aquela coisinha miúda, né? Foi embora. Mas a Bíblia diz que o profeta se retirou, mas o Espírito do Senhor permaneceu sobre Davi. Aleluia. E é o Espírito de Deus que vai fazer a diferença na sua vida a partir de hoje. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus.
Nós vamos ler aqui rapidamente algumas mudanças, só para você entender o que aconteceu, tá bom? Versículo 17 do capítulo 16 do primeiro livro do profeta Samuel. Diz assim: disse Saul aos seus servos: buscai-me um homem que toque bem instrumentos e tragam-no a mim. Versículo 18. Respondeu um dos moços: eu vi um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem. Até então, não se fazia menção de Davi quanto a ele saber tocar algum tipo de instrumento. Que eu saiba, ele não tinha uma harpa, ele tinha um cajado. Ele não era um músico, ele era um pastor de ovelhas. E ainda aprendiz, porque era o menor da família. Mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor ficou sobre ele. E agora o Espírito do Senhor vai capacitar Davi num dom maravilhoso, que é o dom do louvor e adoração. E esse louvor e adoração é uma verdadeira consagração, porque através desse dom de louvar e adorar ao Senhor, os demônios que perturbam Saul vão sair da vida de Saul. Mas a vida de Saul era habilitada, né, irmãos? Aí sai e volta, sai e volta, sai e volta. Mas eu quero que você entenda, levitas do Senhor, tudo aquilo que você fez até hoje, comece a aprender a partir de hoje, através do teu louvor e da tua adoração. Por isso que você precisa ter responsabilidade diante de Deus. Quando eu subir aqui, é subir com responsabilidade, é com coração puro. Porque diante do teu louvor, Deus vai curar enfermos, Deus vai libertar vidas, Deus vai libertar de possessões demoníacas. É a capacitação do Senhor. Não te disse aqui que aquilo que você sabe fazer, Deus vai capacitar para fazer mais? Então vejam bem, já começou a mudar a vida dele. Vejam bem. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Agora, diz assim, ó, ele sabe tocar bem. Ele é forte, valente, homem de guerra, tem autoridade nas palavras, ele é de boa aparência e Deus é com ele. Agora, vamos perguntar para Jessé: onde está o seu filho? Sabe o que Jessé tem que responder? Está louvando ao Senhor. É um homem de guerra, ele é valente, ele tem palavras poderosas e Deus é com ele. Agora Jessé não poderia mais falar. Tem ainda um menor que está pastoreando as ovelhas. Porque agora ele não era mais o menor, agora ele era ungido, agora o Espírito de Deus era com ele, agora ele era um capacitado pelo Senhor. Agora as pessoas o viam diferente. Primeiro, ele era ruivo, de belas aparências, bonitos olhos. Ele era um bonito menino e um pequeno, mas agora a estatura dele ficou em segundo plano, porque em primeiro plano entrou a ação do Espírito de Deus sobre a vida dele. Ele é um homem valente, ele é um louvador do nome do Senhor, ele tem poder nas suas palavras e Deus é com ele. Por que que Deus era com ele? Lembra do que ele falou lá diante do gigante? Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e veio um urso, e também veio um leão, e eu matei todos os dois. Por isso que o Senhor era com ele. Os camaradas sabiam.
Deus mudou a história daquele homem. Deus mudou a história de Gideão. Aleluia. Deus mudou a história da esterilidade de Ana. Deus foi capacitando todos os servos dele. Aleluia. E Jesus Cristo quer capacitar a igreja dele. Quer que você seja mais do que aquilo que você é. Que você tenha autoridade nas suas palavras. Aleluia. E que todos vejam que o Espírito do Senhor é com você, te dando capacitação e sabedoria. Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.